a tua derivada, tu não passa ele para fora, tu não ignora ele, ou às vezes tu zera ele quando tu deriva diretamente ele, né? O número é assim, então o y vai funcionar como um número nessa situação, certo? Tá bom. Tá bom. Então, é isso aí. E a mesma coisa para o outro caso aqui. Beleza? Então, caso a gente consiga, e é o fato aqui, né, que é uma espécie de definição, na verdade, como a nossa função ela é igual a uma constante, vide a situação do raio da circunferência que eu falei, o diferencial dessa constante é o diferencial de qualquer valor constante, zero. Né? Então, no fim das contas, essa parada toda aqui vai ser igual a zero sempre. Então, de certa forma, a gente consegue fazer, às vezes, né, pelo método da separação, ou às vezes, como a gente vai ver aqui, não dá pelo método da separação, a gente tem que usar umas outras técnicas. Né? A técnica de equações exatas ela é muito importante. E ela é tão interessante que mesmo programas como o Wolfram, que eu uso tanto, às vezes ele não consegue resolver pelo método das equações exatas. Ele não resolve, ele tem que ir à mão ali fazer a parada. Senão a parada não acontece. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, um exemplinho. A nossa função é esse bicho. E ele está dizendo que é igual a uma constante. Legal, estamos nos termos aqui da equação exata. Por hora. Muito bem. E daí ele define que a equação diferencial dessa função, então, bem, ele conclui, né? A equação diferencial que respeita essa função aqui, ou seja, a equação que se eu resolvesse daria essa função como resposta, é essa. Ok? Que ele está fazendo um caminho contrário. Ele te propôs uma função e te mostrou qual equação diferencial causaria essa função. Tá vendo? Ele só está te apresentando algumas coisas aqui no primeiro momento, tá? Então, perceba. Vamos ver se bate com essa ideia aqui? Vamos lá, df. Então, df vai ser essas diferenciais parciais. Então, se eu derivar isso considerando apenas x como um parâmetro variante, o y é constante. Então, a derivada bate, vai derivar só o x ao quadrado. O y ao cubo é como se fosse um número. Por isso, a derivada em x ficou 2x y ao cubo. O y ao cubo poderia estar aqui na frente, poderia estar aqui. Ele funciona para a derivada, só para a derivada parcial. Funciona como uma constante. O mesmo vai acontecer com esse termo aqui da parcial em y. O x quadrado vai virar uma constante. Então, por isso que ficou 3x ao quadrado, y ao quadrado. Ok? Porque esse 3 aqui saiu do y. Passou multiplicando, y diminuiu 1. E o x ao quadrado aqui ficou aqui. Poderia ter ficado atrás, poderia ter ficado na frente. Funciona como um número. Beleza. Agora, note que, bem, se a nossa função ela é igual a uma constante, então a diferencial de uma constante é zero. Estamos respeitando 100% a ideia aqui. E, sendo assim, eu consigo separar por os termos de y só de um lado e de x só de outro, eventualmente, e a gente consegue resolver a equação diferencial. Aqui, veja ela na forma diferencial normal, na forma de derivada, em outras palavras. Beleza? Então, né, a gente só mostrou que realmente dá para escrever esse cara aqui como um EDO. Muito bem. Muito bem, mas agora, normalmente, o que acontece é o contrário, né? O que chega para a gente é a diferencial. Não é mesmo? Chega para a gente é uma equação diferencial e a gente tenta resolver. Beleza? Esse formato de equação ele aparece com muita frequência, seja em situações imagináveis, por exemplo, a taxa de... os limites, os contornos do máximo que eu posso ter de volume numa caixa, tem que respeitar isso aqui, sendo cada um desses um parâmetro da caixa, né, tipo largura e comprimento, por exemplo. Daí tu fixa um volume, por exemplo, e daí largura e comprimento eu posso variar, mas a altura está fixa, porque o volume é fixo. Então, acaba tendo só duas variáveis. Ou na física aparece isso aqui, por exemplo, na equação da primeira lei da termodinâmica, né? A primeira lei da termodinâmica é dois diferenciais, esse também, um do calor e outro do trabalho. E por aí vai. Muito bem. Então, o que está ocorrendo aqui? Né? Quando aparece uma equação diferencial desse jeito, ou seja, um diferencial multiplicando uma funçãozinha, mais uma
outro diferencial de outra letra, multiplicando outra funçãozinha igual a zero, nós temos algo semelhante ao que a gente tinha ali em cima, uma equação formato exato. Mas para ela ser exata, veja que não é qualquer equação que faria isso ser resposta de uma EDO. É apenas essa, ou alguma múltipla dessa, né? Então, nem toda equação, nesse formato aqui, é uma equação diferencial exata. A gente tem que fazer um teste para ver se ela é exata. Se ela é exata, esses caras aqui, como você já deve ter percebido, tem que ser aqueles diferenciais, né? Del F, del X, esse outro aqui, o del F, del Y. Muito bem. E é o que ele está falando aqui, ó. Tem que ser aqueles diferenciais. Então, eu vou propor uma função, veja, eu vou propor uma função que quando essa coisa chegar para mim, claro, com alguma coisa substituída aqui no lugar do M, outra no N, isso aqui vai ter que ser uma derivada em X, e isso aqui vai ter que ser uma derivada em Y da mesma função. Da mesma. Saca? Porque isso aqui é uma derivada em X, isso aqui é uma derivada em Y da mesma função. Dessa função. Então aqui tem que seguir a mesma regra para ser uma diferencial exata. Então, ó, olha só o que ele faz aqui. Aqui nós temos essa função. Essa vai ser o nosso M, porque está multiplicando o dx. E esse é o nosso N, porque está multiplicando o dy. Para que isso seja uma equação diferencial exata, eu consiga resolver tal qual a gente conversou lá, esse cara aqui tem que ser a derivada em x de algo, e isso de y do mesmo algo. E o livro já diz, ó, o algo é essa função. Claro, aqui ele está dizendo, normalmente a gente procura essa função. Aqui ele está dizendo. Então, pode notar que se tu derivar esse cara em x, vai ficar igual isso, né, ó, 9x ao quadrado, né? 2y ao quadrado, 12y ao quadrado. Bem, não, desculpa, estou falando merda. Aqui não tem x, então aqui é zero. Viajei, aqui é zero. Se eu estou derivando em x, isso é zero, e aqui é 2. Então, por isso 2, aqui os outros que eu falei. Beleza. E o mesmo para y, né? Agora sim, então significa que essa equação aqui ela é uma equação exata. Eu consigo escrever os coeficientes dos diferenciais como derivadas da mesma função, ou seja, a função que gera essa equação diferencial. Muito bem. Ocorre que o método para resolver esse tipo de equação ele é meio longo, mas ele é bem instrutivo, ele é muito instrutivo, ele é bem lógico e instrutivo. É uma receita de bolo maravilhosa. Assim. Se tu entende isso, tu entende equações diferenciais na prática, 90% delas. É muito importante entender isso aqui. Tu entende cálculo, tu entende a álgebra do cálculo. Muito bom. Beleza. Então, o primeiro passo aqui, para entender essa receita de bolo, é você notar algumas coisas. Né? Notar que o M e o N, como eu falei, são frutos da mesma função, da mesma derivada, e por cálculo diferencial aqui, o que acontece? Né? Isso aqui é matéria de cálculo 2, mas não tem nada demais. No cálculo 2 a gente aprende o seguinte, se tu deriva uma função em duas, na verdade em qualquer letra, pode ser até a mesma letra, mas no geral isso é mais interessante para letras diferentes. Parâmetros, né? Se tu derivar em parâmetros diferentes, não importa a ordem. Se tu deriva a tua função em x, primeiro em x, depois em y, ou primeiro em y, depois em x, ou duas vezes em x, depois em y, uma vez em x, em y, em x, a ordem não importa. Vai dar a mesma resposta, sempre. Sempre dá a mesma resposta, tá bom? Então, a ordem que tu fizer as derivadas parciais não vai importar. Tá bom. Muito bem. Então, isso aqui, de acordo com a teoria do cálculo, tem que ser igual. Porque veja que só muda a ordem, tá vendo? Muito bem, mas na prática, para esse nosso problema, eu derivar primeiro em x e depois em y, bem, a derivada em x é o próprio m. Não é mesmo? Então, a derivada em y vai ser a derivada do m em y. E o mesmo para o outro cara aqui, vai ser a derivada do m em x. Só que essas coisas, de acordo com a teoria do cálculo, tem que ser iguais.
Elas são iguais. Uhum. Então, para que a nossa equação esteja exata, respeite a lógica, esse cara tem que ser igual a esse. Entendi. Se não for, a equação não é exata. Então, não teve uma função f que gerou o m e o n, em outras palavras. Não tem. Porque deu um diferente. Então, não é a mesma função f. Isso aqui tem que ser igual se tu estiver derivando a mesma função. Se deu diferente, significa que tu está derivando a mesma função. Só isso. Então, o primeiro teste que a gente faz para começar a resolver uma equação exata é ver se ela é exata. Entendi. Fazer esse testinho aqui das derivadas. Então, tu pega o primeiro, deriva em y, e o que é a derivada de y, tu deriva em x. Vê se dá a mesma coisa, se der, você continua o cálculo da equação exata. Então, né, olha só, essa aqui ele está dizendo que é exata. O bagulho é feio, mas está dizendo que é exata. Então, esse cara, como ele está multiplicando o dx, ele, inicialmente, é aquela derivada da função que gerou tudo isso em x. E a derivada que gerou tudo isso em y. Muito bem. Aqui. O que a gente está chamando de m e o que a gente está chamando de n. Agora, se essa equação é exata, isso aqui derivado em y tem que ser a mesma coisa que isso aqui derivado em x. Entendi. Se for exato. Então a gente deriva aquele cosseno lá do cosseno, beleza. E aquele monte de coisa que era o n, se eu derivar em x, ó, esse morre também, e aqui é um cosseno também. Vou derivar, é um cosseno de alguma coisa. É exato. Por mais que elas sejam bem diferentes, né? Olha só como elas são diferentes. Aqui, ó. Olha só como elas são diferentes. São polinômios, né? Mas elas são exatas. Elas podem ser frutos da mesma equação, da mesma função. Entendi. Muito bem. Então, agora que a gente descobriu que ela é exata, né? Quando a gente descobre que uma função é exata, a gente pode começar os cálculos. Bem, qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Se isso aqui é uma derivada em x, né, a derivada de uma função em x, então, como eu já te falei várias vezes, a integral é o contrário da derivada, né? Função inversa. Então, se eu integrar dos dois lados, eu vou achar a própria f. Então, é isso que ele está mandando aqui, ó, integral da m em x. Claro, eu poderia fazer isso com a y também, só que eu teria que integrá-la em y. Muito bem. Mas o que é um detalhe importante, né? Que, bem, eu não vou explorar isso muito profundamente, porque isso é uma matéria de cálculo longa. Vamos lidar só com a consequência disso. Se eu estou integrando uma derivada parcial, essa função, essa derivada, ela esconde algumas informações, né? Porque ela jogou fora um monte de y's, a princípio. Então, a hora que eu derivo, que eu integro isso, eu tenho que levar em conta que informações foram perdidas e colocar isso de alguma forma na resposta da minha integral. Então, a hora que eu integro, bem, eu vou integrar m, né, como se fosse uma equação qualquer, eu vou integrar ela em x. E a resposta dessa integral, como qualquer integral, tem uma constante como resposta. No nosso caso, essa constante, ela depende de y. Ela pode ter termos de y. Esses termos de y que foram perdidos aqui nessa derivada, entendeu? Entendi. Então, é isso. Então, claro, eu vou fazer um exemplo, vou mostrar tudo isso, né? Mas, na prática, então, se eu integro uma derivada parcial, eu tenho que colocar uma constante que não é só número, que pode depender da letra que, né, sumiu aqui, né? Porventura sumiu nas derivadinhas. Ou seja, y. Muito bem. Então, o que ocorre? Nessa integral, a gente já encontrou boa parte da f de x. Integrando isso aqui, já encontramos boa parte dela, só falta essa parte relacionada a y. Então, o que a gente vai utilizar para encontrar essa parte relacionada a y? A outra função, a n. Por comparação, a gente vai conseguir encontrar essa constante. Por comparação. Por quê? Porque a n, ela não é a derivada da tua função em y.
Integrando, olha só, integrando, eu encontro a função. Realmente encontro. Claro, com alguma informação que ainda me falta, mas eu encontro a função. Então, se eu pegar essa coisa que eu encontrei integrando e derivar, tem que ser igual ao n, Uhum. com um adendo. Tu vai derivar essa, entre aspas, constante que depende de y, tu vai ter uma derivada de y. Então, tu vai comparar a derivada disso aqui com o n e vai ver que boa parte das coisas são iguais. Mas vai ter alguns termos do n que não aparecem na derivada disso. Esses termos vão estar associados com essa derivadinha dessa constante. Então, os termos que estão faltando, tu vai falar, os termos que estão faltando aqui na n são justamente os termos que surgem da derivada dessa constante em y. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Eu te expliquei mais profundamente o que ele está te mostrando só nessa linha aqui. Então, vamos lá. Agora vamos encontrar tudo essa parada que eu falei. Primeiro vamos ver o exemplo aqui, depois eu faço ponto a ponto. Então, a gente tem uma equação que a gente já viu que é exata. Sendo exata, a gente já pode começar a resolver, ou seja, integrar essa parada em x. Uhum. Eu vou integrar essa parada, viu? Eu nem tinha visto isso. Mas eu sei que ele integrar isso aqui em x fica mais rápido, né? A integral disso aqui em x é isso. A integral do cosseno é o seno, mais uma constante que depende de y, como eu falei. Uhum. Ótimo. Essa constante que depende de y vai ser muito importante para a resposta, a gente não pode negligenciar ela. Então pronto, nós já encontramos quase toda a função que gera aquela EDO toda. Só falta saber o que é isso. Como é que eu faço? Comparando com n. Eu sei que n é a derivada da função em y. Então eu vou derivar essa parada toda em y. Derivando aparece isso aqui, ó. Derivada do seno é o cosseno. E a derivada da constante, bem, tá aqui, ó. Derivada da constante. Não sei o que é. Muito bem. Mas se eu olhar o n, né, ou seja, o del f, del y, eu vou ver aquele polinômiozinho mais uma constante, lembra? Uhum. Então, olha só que maravilha. Olha só que coisa linda. Cosseno de um lado, cosseno do outro. Né? Cosseno no lado da integral, cosseno no lado do n. Uhum. Um terminho derivado em y, terminhos que dependem de y. Então, por comparação, eu posso dizer que isso é igual a isso. Entendi. Mas, qual que é a grande questão? Isso aqui é uma derivada. Isso não é a própria constante que apareceu aqui na resolução, tá vendo? Entendi. Você tem que integrar aquela constante. Exato, exatamente. Agora eu vou integrar a constante. Então, se eu integro a constante, o que ele faz, né, rapidão? Ele integra, bem, como é uma derivada em y, né? Então tem que integrar em y. A hora que eu integro, bem, você sabe integrar, tão bem quanto eu. A constante, então, é isso. Muito bem. Então, se a constante é isso, agora tu pode colocar na tua resposta isso aqui, ó. No lugar do f é aquilo, no lugar da constante, os polinômiozinho. Uhum. Beleza. Agora, né, o que é bem legal. Tu pode lembrar o seguinte, que isso aqui, de acordo com a teoria da equação exata, é um valor constante. Então, isso aqui também é uma constante. A gente pode chamar de um número também, um C2. E depois tu pode fazer o que eu sempre faço, né? Juntar todas as constantes numa só. Então, finalmente, a tua resposta fica desse jeito aqui. O jeito mais bonito de expor ela é assim. Tá bom? Uhum. Então, é isso. É daí que surge aquela equação diferencial. Note que, novamente, é uma função transcendental. Né? Eu não consigo isolar nenhuma letra. Não dá para isolar nenhuma letra. Uhum. Então, normalmente, equações exatas surgem de funções assim. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer isso aqui, que eu achei bem legal. Vou fazer passo a passo juntinhos. Byte aqui.
Beleza. Então, ache o valor de B para que essa equação diferencial seja exata, né? Esse português maravilhoso, e resolva a equação com esse valor de B. Então, veja que tem um B, uma letra genérica aqui. Né? Aqui um Bzinho genérico. Existe um valor de B que torna essa equação diferencial uma equação exata. Como eu te falei, pode ter combinações aqui que façam ela não ser exata. Mas existe um valor de B que faz ela ser exata. Então vamos lá. Isso aqui é M. Isso aqui, como multiplico Y, é M. Uhum. Então, para ela ser exata, né? Para que seja exata, del M del Y é igual a del M del X. Então, vamos derivar o M em Y. Qual que é a derivadinha aqui do M em Y? Consegue me dizer? Do M em Y, Isso. 2x mais 1. Não, 2xy. Né? Ah, 2xy, desculpa. Deriva só o Y. Desculpa, 2xy. Isso. Daí, esse termo aqui tem um Y também. Vai ficar mais 2x². Uhum. Agora tem que derivar a outra aqui em x. Então, como a gente tem um x² que multiplica todo mundo, dá para fazer por regra de cadeia. Derivada do primeiro, que é 1, vezes o segundo, mais a derivada do segundo, que é 2x, vezes o primeiro. Ok? Ok. Muito bem, então a gente está próximo de achar o B. Qual que deve ser o B para que ela seja exata? Tem que respeitar isso aqui. Então vamos isolar o B. Bx² igual a tudo isso menos isso. Menos 2x. Bem, para não ficar sendo repetitivo, eu já vou passar esse x² dividir. Tá bom? Então tá aí, o B é isso. Meio feio o B, né? Mas tá aí. Uhum. O B tem que ser essa função zona. Que função desagradável. Mas é o que temos. Ah, não é tão desagradável assim, né? Note que se eu abrir aqui esse parênteses, vai cortar com esse carinha algumas coisas, não é mesmo? Uhum. Vamos fazer isso, então. Vamos fazer passo a passo. Vai ficar x². Agora, fazendo chuveirinho, 2x² mais 2xy menos 2xy. Tudo isso dividido por x². Então, olha só que coisa deliciosa. Esses caras somem e esse x² vai se cortar aqui, ó. Então, o B é um número. O B É é 2. 3, não é mesmo? Porque isso soma com isso. 1 mais 2, 3. Uhum. Então, B é 3. Aí ficou legal. Ótimo. Muito bem. Agora, agora a gente encontrou o B. Não era só isso que o problema pedia. E resolva a equação com este valor de B. Ok? Então, agora vem o argumento. Se essa EDO é exata, sabemos que seus coeficientes devem ser frutos da mesma função. Então, significa que existe uma função f de x
y igual a uma constante c, e que m é igual a del f, del x, e n é igual a del f, del y. Muito bem. Em outras palavras, né, se a gente vir aqui copiar, né, esse m, mas com 3 no lugar do b, se esse ficou meio bizarro. Vai ficar mais redondinho. Isso aí tem que ser igual ao m. Não é mesmo? Uhum. Que é igual a essa parada toda aqui. E o n tem que ser igual a outra parada toda lá. Deixa eu pegar aqui. A equação diferencial exata tem que ser um pouquinho mais cuidadoso. Tem muitos passos, daí se tu se engana em alguma coisa, já era. Então isso aqui é igual a isso tudo aqui. Beleza. Bem, vou integrar. Como normalmente a gente integra em x, então eu vou integrar em x essa parte aqui. Uhum. Poderia integrar em y se eu quisesse, mas vou integrar em x porque é o padrão. Se eu integrar em y, provavelmente eu vou errar as letras no meio do caminho, eu sempre faço isso. Então significa, bem, pode significar, né, entre a outra opção, que f é igual à integral de m dx, mais uma constante depende de y, claro. Então, f é igual à integral desse cara todo em dx. Aí, integra para mim, por favor. Peraí, cara, Lembra desculpa. que y é número. Y é número constante. Ignora y. Só integra como se fosse só o x. Cara, desculpa que eu só dei uma ajeitada aqui no carregador que eu não peguei essa última parte. Não tem nada demais. Você tem que integrar isso aqui. Só vai considerar o y como um número. Eu tenho que integrar em x, né? Vai x, isso. Lembra, integral da soma é a soma das integrais. Pode quebrar em duas integrais diferentes. A integral da primeira vai ser... Caralho, cara. A integral de x vezes y ao quadrado vai ser... 1 mais... Tem nada de um mais. Ah, sim, na parte de cima, né? É. Só precisa lembrar do integral do polinômio. Integral de x na n é x na n mais 1 sobre n mais 1. Uhum. Só isso. Vai ser x ao quadrado dividido por... Por 2, né? Fica em por cima, sempre 2. fica embaixo. Esquece do y. Isso aqui é um número. Como se Uhum. fosse um 3. Uhum.
E aí, mais 3x ao cubo dividido por 3. Então vai ficar 2 ao quadrado y dividido por 2 mais 3x ao cubo y dividido por 3. Os três se cortam, né? Mais 3 se cortam, fica x quadrado y vezes y mais 2 dividido por 2 mais x ao cubo y mais x ao cubo y. Isso aí. Mais a constante. Mais a constante. De y. Mais a constante. Bem, essa é supostamente a função que gera tudo. Mas nós precisamos encontrar essa constante. Então a gente tem que levar em conta que se ela gera tudo, ela gera o n também. Uhum. Se o n é isso, então a gente tem que derivar, que a gente acabou de obter, e ver se dá para se tornar aqui. Não é mesmo? Uhum. Então vamos lá. Escrever. Temos que derivar a função f que acabamos de obter e comparar para n. Então, vamos lá. Essa é a f, né? Agora derivando del f. Tem que derivar em y, porque n é del f del y. Bem, a derivada disso aqui em y. Deriva aí. Derivada disso em y vai dar 2y mais 1 mais k. E o x? X é número, tu não pode sumir com eles. Tu não some com um número que multiplica numa derivada. Só com um número que soma. X quadrado vezes 2y dividido por 2 mais x ao cubo vezes 1 mais k. Y. Vai ficar x ao quadrado vezes y. Derivada da função constante. Mais é isso, x né? ao cubo mais ky. Isso aí. Muito bem. Muito show de bolas. Então qual é o pó agora, né? Agora a gente tem que comparar. Essa é a nossa derivada. Agora a gente compara com o n. Vamos ver como é o n. N é esse cara aqui. Certo. Então a gente nota que dá para dar uma arrumada na parada e ficar um pouco mais semelhante. As duas coisas elas estão um pouco diferentes, porque isso aqui está dentro do parênteses, né? Uhum. Então vamos lá. Bem, essa parte aqui vai permanecer como está. Vai Agora ficar então x quadrado. X ao cubo, né? X ao cubo mais x quadrado y. Uhum. Ou melhor, y x quadrado. Olha só que coisa boa. Isso é igual a isso. Uhum. Então, a constante é igual ao quê? A derivada da constante, na verdade, ela é igual ao quê? A zero? Não tem nada? Do lado direito não tem nada além disso.
Então, para esse cara, sobrou nada, zero. Entendi. Isso. Opa, falei demais, falei demais. Zero. Pois, Dora, eu vou precisar fazer bastante exercício disso daí pra Vai fixar, sim. cara. Isso aí é muitos passos a passos. Provavelmente já esqueceu a parte do começo lá, né? Não, na verdade, não, assim, provavelmente sim, mas vou precisar fazer muito exercício disso, cara. Assim, extra aula. Claro. Você Na aula consegue, também, eu quero acompanhar tu resolvendo. você consegue Mandar, mando, mando. mandar uns exercícios para eu ir quebrando a cabeça e aí. Exercícios de equações exatas eu não posso bolar da minha própria mente, porque tem todo aquele lance de ser possível, né, que surja da mesma função. Mas no livro tem muitas equações exatas, então eu vou escolher as melhorzinhas para ti. Mas vamos concluir, Fechado. ainda não acabou, né? A derivada é zero, só que na f você tem a constante, não a derivada da constante. Você tem que achar a constante. Então a Uhum. gente tem que integrar. Agora, qual que é o grande lance, né? Derivada do que dá zero? Derivada. Derivada de número. Derivada do número, porque o número é uma constante. Então, isso aqui deu zero porque a função que eu estou derivando é um número. Então, logo, k é um número. Uhum. Uma constantezinha, um número. Se eu derivar isso aqui, independente de for, né, independente do que, isso aqui é um número constante, não é nem x nem y, é um número. Pronto, agora sim, agora acabou. Então, lugar aqui, a gente pode então concluir que isso aqui é igual a uma constantezinha c, e logo pela definição da parada toda, né, f também é uma constante, então eu vou dizer que f é um casão igual a isso tudo. Então essa função toda é igual a uma constante. Pronto, agora acabou. Beleza? Beleza. Beleza. Sendo assim, veja que eu encontrei, né, várias coisas assim, tive que encontrar o B antes e tal, bem interessante esse problema. Agora eu vou pedir um pouco mais simples para ti, tá? Eu vou eu mesmo bolar o problema. Ver se eu não vou comer bola no caminho. Mas vou pensar uma funçãozinha bem simplesinha para começar. Então eu quero que tu. Eu posso pedir para esperar 3 minutos para ir no toalete? Vai lá, vai lá. Quando voltar, me fala. Opa, desculpa. Sem problema.
Beleza, você tem que resolver isso aí pelo método da equação exata, tá bom? Tá? Eu vou te mandar o que eu fiz já e tu tenta começar. Vou te dar uns 2, 3 minutinhos para começar. Aí tu me, quero ver o que tu já pegou, o que tu entendeu, aptidão e tal. Daí depois tu me pergunta qualquer eventual dúvida, tá? Tá. Tá bom. Você tenta começar sozinho. Qualquer coisa tem colinha no WhatsApp. X. Vou chamar então 3x ao quadrado, y ao quadrado dx de m, mais 2x ao cubo, y ao quadrado de y de n. M vai ser del f del x e n vai ser del f del y. Onde m é igual a n. Aí, a derivada de f em x vai ser 6x y ao quadrado seis x quadrado vai ser 2x ao cubo, 2y.
Tinha dado uma saidinha, desculpe. Não, e aí, conseguiu resolver? Olha, mais ou menos. Eu Tá fiz o bom. seguinte: 3x quadrado y quadrado dx eu chamei de m. 2y ao 2x ao cubo y ao quadrado dy eu chamei de n. Tá? Aí del f del x é igual a m, né? Del f del y é igual a n. Del f del x vai ser igual a 6xy quadrado. Não, tá errado. Não tem que derivar nada. Depois que tu identifica que isso aqui é a derivada da função que tu está procurando em x, tu tem que integrar. Tem que integrar esse cara aqui. Encontrar a função. Integrar essa parada. Como foi? Integrar em x, exatamente. Integrar em x. Então, del f del x vai ser 3x ao cubo dividido por 3 y quadrado. Aí o del f del y vai ser 2x ao cubo x y ao cubo dividido por 3. Aí o del f del x vai ficar x ao cubo y quadrado del f del x. E o del f del y vai ser 2x ao cubo y ao cubo dividido por 3. Del f del y. Beleza, eu já integrei as duas. Aí o próximo passo das duas integradas vai ficar... Você não precisa integrar as duas. Você tem que integrar... Por isso que eu mandei aquela receita de bolo lá. Você só integra a primeira. Quando você integrar a primeira, você vai ter quase toda a tua função, a menos da constante. Daí, lembrando que o n é a derivada dessa função, em y, você deriva aquilo que você acabou de achar da integração e compara com n. Você tem que derivar aquilo que você acabou de achar da integração do x. Então isso quer dizer que eu não entendi porra nenhuma. Pois é, velho. Falei que o negócio era... Bom. Bom. Tem que entender o que é cada coisa, aqui o que você está procurando. Você está procurando a função que gera isso. A f que gera por meio de uma derivada parcial esse negócio, e por meio de uma outra derivada parcial y, esse negócio. Então você integrou isso aqui em x, você achou a f. Só que você ainda falta encontrar aquela constante. Muito bem. Uhum. Isso aqui não é a derivada disso que você acabou de achar da integração, mas em y. Então você deriva aquilo que você acabou de achar da integração em y, é justamente isso aqui. E por comparação você encontra o que está faltando, que é a constante. Belezinha? Eu preciso entender o conceito ainda. Tô indo mais pela mecânica do negócio do que entender o conceito. Pois é. Por isso que, diferente dos outros casos, eu me ative muito a parte da teoria. Né? Eu vou mostrar rapidinho a teoria para a gente finalizar aqui. Agora que tu viu o exemplo, vamos voltar para a teoria e ver se fica mais claro. Ó, existe uma função que gera essa equação diferencial que a gente está trabalhando. Essa é a nossa equação diferencial. Bem, de acordo com a teoria da equação diferencial, isso aqui tem que ser uma derivada em x e essa é uma derivada em y. Derivada do quê? Da função que gerou isso tudo. Bem, então eu já sei que isso é uma derivada em x, isso é uma derivada em y, e eu sei que pela teoria do cálculo, a derivada dessa coisa em y tem que ser igual à derivada dessa coisa em x. Como a nossa equação aqui ela é exata, eu estou dizendo que ela é exata, né? Eu te falei, não precisa testar. Mas tudo bem, se tu quiser testar, tu testaria, tu faria a derivada disso em y e disso em x, tu veria que vai dar a mesma coisa.
No nosso caso ali, a derivada em y vai dar 6x ao quadrado do y, e a derivada em x ali do n vai dar 6x ao quadrado do y. Realmente, ela é uma equação diferencial exata. Agora, então, você tem que integrar. Aqui que vem a parte de procurar qual é a função. Você quer procurar a função que gerou tudo isso. Que gerou isso como uma derivada de x, isso como uma derivada de y. Você integra. Isso que a gente faz quando a gente quer achar uma função. A gente integra. Então, integrando o m, porque o n foi uma derivada em x, tu tem a tua função. Mas está faltando a constante. Daí você usa outra informação. Isso aqui é uma derivada em y. Então, eu derivo essa coisa que eu acabei de obter, eu tenho que derivar agora. Só que eu vou derivar na outra letra, em y. Derivando em y, eu vou poder comparar com n. Né? Aqui um exemplo de comparação. Aqui, ó. Derivei aquilo que foi acabado de ser achado na integral, deu isso. E comparei com n, que se tu voltar lá em cima é isso. Comparando, eu noto que isso tem que ser igual a isso. Integrando, eu chego a constante isso. Beleza? Então, tu tem que entender realmente qual é cada elemento nessa equação diferencial para conseguir entender o mecanismo por trás. Senão vai ser simplesmente um negócio meio alienante. Assim. Beleza? Beleza. Daí, dá uma lidinha na teoria, no exemplo, que eu acho que vai ficar bom. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Vou te mandar. Bem, tu já tem esse livro, né? Eu acho que eu já te mandei. Eu acho que sim, deixa eu ver. Se não, eu mando de novo. Tenho sim. Tá bom. Ok, então é isso aí. Então, até quarta. Falou!